Estamos começando mais um estudo da Escola Sabatina. Sérgio, dá os cumprimentos aí que eu vou cumprimentar os irmãos também. Um feliz sábado a todos, aqueles que estão presentes, os que estão online em casa, ouvindo, né? Que maravilhosa lição. Vamos recapitular agora aqui, falando dos milagres à beira do lago, né? Que era chamado de Mar da Galileia, mas na realidade era um lago, né? Que Jesus esteve ali. Que possamos recapitular, entender os milagres de Cristo e pôr em prática e ter fé. Eu quero cumprimentar aqui a Cleide, a Vanessa, a Marileuza, a Eliane. Tudo bem, Eliane? Como é que você tá? Tá boa? Cleusa, Aparecida, Salomão. Um abraço, Salomão. A Juliana, Ana Cristina. E sejam bem-vindos. Então, irmãos, nós vamos orar para a gente recapitular a lição dessa semana. Você podia orar por nós, Sérgio? Faz oração. Sim. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais um sábado, estarmos aqui na tua boa presença e companhia, com vida e com saúde, trabalhando em prol da tua causa, agradecendo pela graça salvífica que sempre, através do teu poder, manifestou milagres onde quer que esteja o mundo inteiro. Aqueles que necessitam de um milagre hoje em suas vidas, cristãos, não estão, os representantes de cada lar aqui, que possa receber a tua unção, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, antes de nós iniciarmos, eu quero convidá-los amanhã. Hoje é o dia oficial da comemoração da ASA, no calendário oficial da nossa igreja. Só que eu tinha feito um acerto com o pastor departamental da ASA, ele vai estar lá da placa, ele vai estar aqui amanhã, o pastor Flávio, ele vai estar aqui passando a mensagem para nós. E aí eu convidei ele, e ele estará aqui amanhã conosco. A gente convidou alguns colaboradores, algumas empresas que nos ajudam. Eles me disseram que vêm, que estarão aqui amanhã. Então, por exemplo, você que está em casa, que não pôde vir, se amanhã, se você puder vir, será um culto de gratidão. É um trabalho muito difícil, que você pedir as coisas não é fácil. Mas a gente tem tentado dar a maior transparência possível na doação desses alimentos. Claro que o foco nosso é o estudo, é a conversão espiritual. Mas amanhã será um dia de comemoração aqui da ASA. Teremos o privilégio de ter esse pastor aqui. E aí estou então convidando, em nome da ASA, estou convidando essa igreja que nos ajuda demais. A igreja da Formosinha, eu estou vendo a ajuda dela, ela ajuda em peso. Então fica o convite. Sérgio, vamos lá. Os milagres à margens do lago, né? Essa semana a gente ficou então aí entre os capítulos. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos até de uma forma cronológica, até certo, tá indo capítulo por capítulo, capítulo por capítulo, né? Sequencial. E a gente ficou aí entre os capítulos 4 até o capítulo 6, quando Jesus então ele fez esses milagres agora às margens do Mar da Galileia. Foi às vezes, para os irmãos que não entenderam, mas você tinha a região da Judéia como se fosse um estado, aí você tem a Samaria e mais em cima a Galileia, aonde esse lago, um lago que fica a mais ou menos cerca de 212 metros abaixo do nível do mar. É quase um prédio de 70 andares, é o nível dele, né? O espelho d'água dele. Então, agora Jesus então é como se fosse Minas Gerais, São Paulo, Minas, Goiás. Então agora Jesus está em Goiás aqui ele está na Galileia e ali ele faz vários milagres, né? Seu ministério, a prisão de João Batista, quase um ano antes, fez Jesus sair Jesus sai da Judéia e vai para a Galileia com a prisão de Jesus, de João Batista. Ele é preso, aí Jesus sobe. E depois de mais ou menos um ano, aí Jesus, quando João Batista morre, já se vai ali quase um ano de ministério de Jesus na Galileia, encerra o ministério de Jesus na Galileia. Então nós estamos nesse período. João está preso,
Jesus está na Galiléia e ali ele faz vários milagres, né? E aí, Sérgio, a gente viu que Jesus atravessou o lago, meio de tempestade, ele dormindo, andando sobre as águas, legião de demônios. E aí, o que você... Aí, na realidade, né, nem precisava. Obviamente, Jesus é o Deus da graça para todos, né? Mas Jesus age de maneira em especial, por ele ser onipotente, onipresente, pode todas as coisas, o grande eu sou. Jesus atua na vida em especial, particularmente em cada um. Porque veja bem, né? Esse endemoniado, a filha de Jairo, né? As pessoas aparentemente gentias, né? Porque os da casa dele não creram, né? Onde mais ele foi perseguido, na própria casa, em Nazaré, né? Veja bem, na Galiléia está dando tudo certo, Jesus está tendo sucesso, Jesus faz milagres, Jesus é elogiado, todo mundo segue Jesus, ele está representado. Quando ele volta para Nazaré, parece que ele recebe um balde de água fria, né? Parece que é para dar certo. E veja bem os propósitos de Satanás, mas nunca Satanás calou Jesus. Jesus vem para Nazaré, e ele havia feito vários milagres lá na Galiléia. Quando ele veio para Nazaré, ele é rejeitado. E não é triste uma situação dessa? E o nosso... Mas aí tem uma situação que o nosso verso áureo... Lê o verso áureo aí para nós aí, Sérgio. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Aqui está se referindo àquele endemoniado que quis seguir. Veja bem, quando Jesus diz não, é não. Quando Jesus diz sim, é sim. E o não de Deus é muito bom e o sim de Deus é ótimo. Uma vez, até estudamos nas lições passadas, da cura daquele enfermo leproso, e ele quis estar com Jesus, e Jesus diz: não conte para ninguém, né? Lembra do episódio? Sim. E Jesus falou: não conte para ninguém. Parece que querem provar a hora. Como não contar uma bênção gigante? Talvez, né, porque se Jesus aparecesse tanto, com tantos milagres, tanto poder, Jesus não queria, porque o ministério dele aparentemente foi pequeno, 3 anos e meio, né, de ministério. Olhando hoje assim, parece que foi pouquinho tempo. Mas Jesus não precisava de tempo para provar nada de quem ele é. No episódio da pessoa que estava, do leproso, ele disse: não conta para ninguém. Mas ele foi e contou tudo. E com o leproso ele disse: agora você vai e conta para os seus parentes. E mais tarde, depois, o que acontece? Jesus estava preparando o terreno, né, para corações de pessoas. Aí acalmando a tempestade, Sérgio, que lições que a gente pode tirar sobre quem é esse Jesus? O que ele sai, ele pede os discípulos para poder entrar no barco, ele vai para o outro lado, já que cansado em sua parte humana, né, e logo ele adormece. Ele sai de Cafarnaum, vai para Gadara, para a região de Decápolis. Era uma região de 10 cidades, era como se fosse uma parte de Brasília, né, que você tem Planaltina, Sobradinho, Taguatinga. Essa era a região de Decápolis, às quais Gadara era uma delas. E aí Jesus, então, logo que esse barco entra, existe uma tempestade, vem uma tempestade grande, e os discípulos ficam apavorados. A gente vê que eles fizeram a coisa certa, que foi, apesar do medo, eles fizeram, que foi chamar quem? Eles foram atrás de quem? Eles foram atrás de Jesus, né? E aí, Sérgio? O interessante, veja bem como é interessante, como a Bíblia, cada dia você consegue entender lições práticas no dia a dia. Ela nunca é um livro assim que você, tipo assim, o despreza e já entendeu tudo. Quantas vezes eu vi esse milagre e cada vez mais eu aprendo de Jesus nesse milagre aqui, acalmando a tempestade. Jesus passara o dia inteiro às margens do lago efetuando o quê? Milagres. Não para o seu próprio benefício, mas em prol dos outros. E assim como está aqui na lição, né? E os discípulos levaram Jesus ao barco assim como ele estava. Como ele estava como? Cansado. Jesus na forma humana. Claro, Jesus era e é Deus, mas veio na forma humana. E efetuou, como Adão perdeu lá no paraíso
Adão no jardim do Éden, Jesus vence no deserto, vence na forma humana, vence já herdando todas as debilidades do homem do pecado e vem na forma humana. Jesus estava cansado, cansado mesmo e dormiu. Mas o que eu acho interessante aqui, o Juliano, né? Não dá para esquecer o Juliano. Jesus dentro do barco, o discípulo teve tempestade. Uma vez sem sair do foco da lição, né, na história de Jonas passou por uma grande tempestade por desobedecer a Deus. E os discípulos aparentemente estavam obedecendo a Deus e passando por tempestade, né? Então não é porque nós estamos na igreja correta, que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus, que nós vamos reclamar e nos abster. Não, nenhum mal pode nos sobrevir, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus estava no barco com os discípulos, dentro da tempestade, dormindo. Enquanto Jesus dormia, os discípulos que eram peritos em pescaria, conseguiam, eu creio que aquele discípulo era perito, conhecia aquele lago lá, aquele grande lago, cerca de 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura, de lado a lado, que era pescadores, uma vez não tinha peixe, uma vez tinha demais, eles sobreviviam e viviam da pesca, né? Eram peritos em pesca que tiveram medo. Em outra ocasião, até acharam que Jesus era um fantasma quando Jesus anda, né? E aqui no verso 41, que trouxe a lição de Marcos 4, eu fico a imaginar, Sérgio, o privilégio que esses homens tiveram de serem testemunhas oculares dessa situação, que eles falaram aqui no verso 41. E possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali eu acredito, Sérgio, que eles estavam cada vez mais descobrindo que estavam diante de, apesar de uma forma humana, eles estavam diante do Filho de Deus. Sim. Então, assim, eu penso que no meio das nossas lutas, todos nós temos problemas para resolver. Todos nós. E a gente às vezes acha que estamos sozinhos, que Deus não está nos ouvindo. Eu anseio para quando acabar esse jogo aqui na Terra, a gente abrir os livros e vermos como é que foi a situação, como é que foi a história. Nesse momento de lutas que todos nós aqui temos problemas. Mas a gente é possível ver Deus nos ajudando e eles agora, esses homens agora estão entendendo que estão diante de um homem que tem o poder de acalmar, parar até a natureza, né? Mas aí, Sérgio, ele chega, aí ele acalma essa tempestade e ele chega do outro lado. E aí, às vezes, quando a gente liga para alguém, às vezes você está conversando com alguém e você consegue ouvir uma voz menor ali dentro. Você está conversando com uma pessoa, aí eu pergunto, o nosso título foi assim: ouvindo um sussurro acima de um grito. Será, Sérgio, que em meio às tentações que vivemos, Jesus, ele nos ouve? Como é que é isso? Ouvir um sussurro, o que ele quis dizer? Quando ele desembarca e tem um endemoniado. Marcos fala em um, mas Mateus, que era testemunho ocular, fala em dois. Ellen White fala em dois. Mas seja como for, eles agora chegam lá e esse homem... E aí, Sérgio? Você vê que, é tão interessante essa lição, que Jesus saindo... Sabe assim, aquela versão que nós gostamos de falar aqui, que quanto mais eu oro, mais o diabo aparece. Jesus, parece que acontecia isso com Cristo. Ele sai de uma tempestade, ele sai de uma cura, ele vai para o outro lado, já tem uma grande multidão esperando, querendo ver mais milagres, né? Está ali sempre os fariseus, os críticos, os publicanos, querendo ver milagres, mas só para questionar Jesus. Jesus está ali e aparece agora, ouvindo no título da lição aqui de segunda, um sussurro acima de um grito. Havia por detrás daquela pessoa endemoniada que morava dentro de um cemitério. Não queira, você falou de privilégio, né? Anteriormente. Que privilégio tiveram os discípulos
de conviver ali pessoalmente. E Ellen White fala em O Desejado de Todas as Nações que nesse momento, quando Jesus desembarca, que o endemoniado vem, os discípulos correram. Ellen White fala que eles correram. Quando eles correm e olham para trás, que Jesus está no mesmo lugar e o endemoniado ajoelhado, prostrado já diante de Jesus. Aí eles voltam. Aí eles voltam. E quando a nossa lição falou de uma legião aí, né? A Bíblia de comentário nosso, Andrews, ela fala que esse milagre pode ter sido a maior força demoníaca que Jesus enfrentou na terra. Que uma legião de soldados romanos eram 6.000 homens de infantaria e 700 de cavalaria. E isso era uma legião, guerra, né? Legião romana. Agora pensa bem se foi essa quantidade de demônios. Agora, o demônio não é um bebê. Um demônio, um anjo de Deus destruiu 185.000 soldados assírios numa pancada. Agora pensa bem o poder desses demônios. Exatamente. Eu gosto de ver também como essa lição é encantadora, a lição de Marcos, como ele coloca os pontos de Jesus se apresentando, como colocando a sua identidade em pauta de quem ele é, do grande eu sou, do grande que criou todas as coisas, inclusive os próprios, ele não criou demônios, criou anjos de luz, né, que se rebelaram com ele, e uma vez que ele no céu expulsa esses anjos que não quiseram estar lá, vieram por conta própria, conta e risco, posso dizer assim, né? Sim. E também aqueles que não estarão no céu, ocupando o lugar dos anjos, que também não estarão lá, porque Jesus não quer. Jesus dá oportunidade para todo, onde entra o livre-arbítrio, você não querer ir. Porque Jesus, ele só precisa de 10, sei lá, 1 segundo seu, de um sussurro seu para ele te salvar. Sérgio, e o que eu acho mais interessante, mais do que o milagre, é o outro lado, irmãos, da conversão desse homem. Sim. Houve um prejuízo, 2.000 porcos. Financeiro, né? Se você colocar aí R$100 para jogar um porco vivo, 2.000 vai dar 200. Se você botar 100, vai dar 200.000. 200.000 reais. Estou pondo R$100 um porco. Que é bem barato, né? Então assim, agora mais do que isso, quando ele quer seguir Jesus, que Jesus não o deixa, olha para você ver, esse prejuízo, agora esse homem lúcido, volta para a região de Decápolis, leva a mensagem como ele não teve tempo que os discípulos tiveram. Mas ele era um fruto vivo da transformação. E aquele prejuízo que Satanás aplicou como para jogar contra Jesus, esse prejuízo também acabou sendo mais uma prova de que, porque ele muda. Ah, não, você não mudou, tá? Mas o prejuízo do porco não teve? Ou foi mentira? Sim, sim. Então, assim, esse homem, a gente não sabe o grau de instrução, mas quando o Espírito Santo desce, ele prega ali, e olha só, irmãos, a nossa literatura fala que de 9 a 10 meses depois, Jesus volta agora a essa região, quase um ano depois ele volta, e quando ele volta, essas pessoas que 9, 10 meses atrás pediram para ele ir embora, por causa do prejuízo, eles querem ouvir, por 3 dias eles o ouvem. E o que Jesus fez nessa região? A segunda multiplicação dos pães. Foi nessa região, depois de quase um ano. E quem que fez isso agora? Esse endemoniado. Então eu fico vendo nós, Sérgio. Quando Deus me alcançou e foi me dando força para deixar, por exemplo, a bebida, alguns amigos meus de bebida falaram: Juliano, fica tranquilo, eu te falo que daqui a um ano você está aqui com nós de novo, você vai voltar. E pela graça de Deus já vai 12 anos. Então assim, eu fico vendo, Sérgio, o poder que nós, por exemplo, convertidos e humildemente na luta, no dia a dia, a gente pode ter com relação às pessoas. Porque agora, quase um ano depois, Jesus vem ali
e faz a segunda multiplicação, a que agora foi para gentios. A primeira foi para judeus, mas a segunda agora, que ele faz nessa região, é para os gentios. Veja bem que aparentemente foi a porta do evangelho aberta através desse homem. Jesus chama 12 discípulos, passa a noite inteira orando, convida os 12 discípulos, diz que Judas se ofereceu, né? Jesus ora e aceita Judas também, mesmo sendo oferecido. Olha a conversão dessa pessoa possessa por 6.000 demônios que ali estavam dentro daquela pessoa, e Jesus bastou um sussurro de ele: me salva, Senhor, né? E deixa ele ali, preparando ele, como você colocou em questão, como um discípulo dele, né? Olha, ele teve um encontro com Jesus, fração de segundo, Jesus o salva. Ele não teve tempo de nada. Tempo de nada. Ele era o tempo, ele era o exemplo, ele era a pregação. Que lição, vai e mostra como Deus teve compaixão de você. E o ministério dele, os outros, a diferença dos 12 discípulos, onde Jesus dormia, eles dormiam, onde Jesus comia, eles comiam. Acho que muitas das vezes escoravam até no ombro de Jesus, né? A gente vê isso, né? Muitas vezes João dormindo no ombro de Jesus, Jesus era tão amoroso, né? Mas salva uma pessoa endemoniada que aos nossos olhos hoje, a gente não consegue ver luz nenhuma em uma pessoa endemoniada ou que serve espírito maligno ou que tem uma doutrina. Aos olhos humanos, nós somos pecadores, né? E Jesus nos aceita todo mundo. Nós não devemos julgar ninguém. Jesus chama todo mundo das trevas para a luz. Irmãos, nós temos 11 minutos só. Vamos correr aqui, vamos passar rapidinho aqui na terça, Sérgio, falando de montanha-russa com Jesus. Sobe e desce. Montanha-russa é um sobe e desce, né, Sérgio? Agora, é o seguinte, será que isso mostra os altos e baixos aí que a gente vive? Aí citou o caso de Jairo e aí o nosso tema até falou de são milagres para sanduíche, né? Que começou contando a história de Jairo, aí parou, contou da história da mulher com fluxo de sangue e depois voltou e terminou a história de Jairo. A gente vê os altos e baixos aí. O primeiro caso, Jairo, possivelmente um líder da sinagoga, uma pessoa de influência, de recursos, mas quem sabe ele já tinha ido atrás de muita solução, quem sabe até médica. Sim. Mas agora ele se rende, vai atrás de Jesus, e seja como for, ele se prostra, né? Ele quer dar uma ordem, mas ele, às vezes até acostumado por todo o seu poder, influência, mas agora ele se prostra e Jesus vai ter com ele, né? Jesus ouve a necessidade, né? Sim, é interessante, né, que esse Jairo, chefe da sinagoga, uma pessoa influente lá, poderosa, não temeu em perder o emprego, deveria e seria hoje, nos nossos dias, um bom emprego, com um bom salário. Claro que no momento ali que ele vê que a filha vai morrer, estava doente, e ele não tem recurso, igual você falou, ele deve ter procurado nos meios dele, humanamente, né? Com o dinheiro que ele tinha, todos os hospitais, todo tipo de cura, todo tipo de onde pudesse salvar a filha. Ele foi no que de mais óbvio, que era a cura da filha. E ele vê que eles eram pessoas que não tinham nenhuma condições, aqueles líderes religiosos que criticavam Jesus, de curar nem a própria filha do líder da sinagoga Jairo, né? Ele achou, vou procurar Jesus. Ele não teve medo, não teve vergonha de perder o emprego, né? Obviamente ele teve que passar ali, você vai encontrar com Jesus? Ele não é Deus. Sim. E ele foi, relatado... E penso, Sérgio, que o preconceito que Jairo viveu é o preconceito que a gente também viveu. A gente acaba vivendo um preconceito quando você encontra Jesus. Muitos relatos são dados de pessoas que, uma vez convertidas ou mudando, eu ouvi... outras pessoas, a gente viu já pessoas dizendo que houve um preconceito até dentro de casa. Então, assim, acredito que Jairo deve ter sofrido isso. E a própria mulher, né, que corre, ela não podia estar ali, ela não podia tocar, ela vence preconceito. E Jesus vem para quebrar muitas atitudes erradas que a gente faz.
ele vem para assim para mudar esse sentido, essa maneira de enxergarmos É a porque vida, né? aqueles líderes religiosos, né, seguiam muito aquelas leis de Moisés levíticas, obviamente, né, que a pessoa ao tocar num cadáver estava imundo, né? O que eu te digo, Sérgio, que mesmo a gente entende que nos momentos difíceis Jesus está ao nosso lado, Sim, mesmo quando a morte nos toca. Foi o caso do seu irmão Gilvan, sim. da minha mãe, foi o caso de Margarete, Abel. Mesmo quando a morte nos toca, essa é a minha curiosidade, de nesse dia lá no céu, poder ver o que Jesus estava fazendo nesse momento que você estava perdendo o Gilvan. Então Exatamente. eu tenho essa curiosidade, porque a gente vê relatos que Jesus, no momento difícil, ele está do nosso lado. Olha, eu gosto de compreender que nós vemos uma lição tão maravilhosa dessa, com os planos, né, de rejeição e aceitação também, porque muitos rejeitaram, muitos o aceitaram, uns por milagre, e diz a irmã White também que lá na cruz, muitos daqueles que gritavam, né, crucificam, eram pessoas que Jesus tinha curado, né? Então Sim. nem sempre o milagre ou aquela cura, porque a filha de Jairo, ela foi ressuscitada, não foi nessa Sim, história aqui, né? sim. Nesse milagre aí, né? Nesse milagre aqui da montanha russa. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jairo vai, se coloca, né, em oposição reconhece Jesus como realmente Deus, né? Pede para ressuscitar sua filha. Ela não estava morta ainda quando ele vai lá. Ela estava doente. E havia 12 anos que uma mulher morria de uma enfermidade. Você imaginou você passar por 12 anos de doença? Margarete ficou pouco tempo. Nós sofremos junto aqui na igreja, oramos, né? A gente sofre quando o irmão nosso está doente. Essa irmã havia 12 anos com fluxo de sangue. Na época, talvez não tivesse cirurgia, igual minha esposa passou por isso, para fazer uma cirurgia, não tinha remédios, e ela gastou todo o seu recurso. E ela quebrou todas as barreiras, falou assim: eu vou ao encontro da fonte do recurso, que é Cristo. Se eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Ela vai, e é o único relato que Jesus fala: ô Jairo, aguenta um pouquinho aí que eu vou curar minha filha aqui primeiro. Sérgio, nessa rejeição aí que você falou, nós temos só 5 minutos. Jesus, a gente via um contraste. Os discípulos vindo de uma missão onde eles tinham sucesso, expelido demônios. E qual era o contraste? Do outro lado, o João Batista está preso. E perto de ser morto. Decapitado, né? E aí, Jesus agora ele é rejeitado em sua cidade natal. A gente vê em João 7,5 que nem os parentes de Jesus, eles creram nele. E aí a gente até entende, você fala assim, se os parentes não acreditam, como é que o povo ia acreditar, né? E eu fico a imaginar o preconceito que as pessoas vivem também. Quer ver? Que eu vivi, que outras pessoas viveram, né? Alguma crítica rola. Quer ver, Juliano? Nós somos irmãos, obviamente. Eu entendo que você é meu irmão. Você diz que cresceu e nasceu na igreja católica, né? Praticante. Eu nasci na igreja adventista. Não há nenhuma diferença entre nós dois. Dois pecadores que estamos aqui, sempre carecendo da graça de nós aceitarmos Jesus ou rejeitá-lo, né? Nós, ao aceitarmos Jesus e andar pela graça e cumprir todas as regras que Jesus estabeleceu, não deu crer por um milagre, né? Porque o milagre, olha, nós temos hoje também a diferença, né? Nós reclamamos, né? Ah, mas Jesus ressuscitou a filha de Jairo, por que não ressuscitou meu irmão? Eu não posso falar isso nunca para Deus. Nós temos a diferença hoje de não termos andado 3 anos e meio fisicamente de mãos dadas com Jesus, assim como vendo fisicamente os milagres, mas nós temos em nossa mente, ó, eu vou ser um milagre de Deus, um milagre de Deus. Diz o Espírito de Profecia que toda manhã, quando você acorda, você já é um milagre de Deus, você acordar. E creio, irmãos, que à medida que Deus vai nos ajudando, sempre Deus nos dá essa graça e a gente vai tendo condições de ficar na fé.
as pessoas também, muitas das vezes que criticaram, eles vão vendo. Foi o que aconteceu com o próprio Cristo. Eu queria ler um verso de Atos 1,14. Quando Jesus ascende ao céu, olha aqui. Todos esses perseveravam unânimes em oração com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles reconheceram. Após, precisou de Jesus da morrer, morte, né? e a ressurreição? Sim, mas eles acreditaram, eles converteram. Então, assim, eu fico vendo, talvez, Deus nos dando a força, e a gente usando o livre-arbítrio de querer ficar, a gente pode, ao longo do tempo, mudar algumas pessoas. Uma vez eu estava com um amigo, desses que tomam cerveja, eles foi pegar um copo para mim tomar uma água lá, que eu nem refrigerante eu bebo mais. Alguém foi botar cerveja. Ele falou, não. O Juliano ele não bebe mais. Então, às vezes, a gente vê ao longo do tempo, então, quem sabe, podemos, o próprio Jairo, que sofreu um preconceito do seu meio, agora não vai, Nicodemos, que foi encontrar com Jesus de noite. Agora, quem tirou ele lá da cruz? José de Arimateia e ele. Ali ele foi de dia, já escancarado. Eles eram pessoas influentes, então, né, da assim, sinagoga. A gente vive isso, essa rejeição. E aqui para terminar, certo, temos um minuto ali, fala um tipo diferente de Messias, né? Na hora que ele faz essa multiplicação, o povo endoida, ele fala, agora o homem multiplica, ele ressuscita a gente. Vamos fazer ele, o nosso rei, até a ilustraçãozinha aí lá do verso áureo, lá de sábado. O desenho, né? O desenho de sábado, olha aí pra você ver. Tá aí uma espada quebrada, uma coroa jogada no chão, e Jesus, então, ele abre mão disso para ir lá para o monte orar. Então o reino dele era outro, né? Eu fico imaginando quantos milagres que Jesus proporciona e a gente não enxerga. Quando quando a turba vai para pegar ele fala assim, quem é Jesus? Ele fala, eu sou, todo mundo cai, né? 600 soldados. Não, fala caem. assim, Sim. Cai todo mundo. Cai todo mundo. O que mais que precisava fazer? Malco, Pedro arranca a orelha, ele vai lá, toca, cola. Então, assim, eu não consigo entender ainda, Sérgio, esse reino, apesar de estar aqui sentado, lendo já toda essa literatura que tem à nossa disposição, mas a gente ainda não entende. Acho que só quando Jesus voltar, que esse jogo for realmente as cortinas abertas, é que nós vamos entender. A grande questão, não sei se dá tempo ainda, Martinho Lutero começou a reforma e essa reforma não terminou ainda. Sim. A reforma nunca termina. Nós vamos ter 1000 anos no céu, não para reformar nada no céu, lá não precisa de reforma, para aprendermos a grandiosidade do amor e da graça de Deus, que deixou claro milagres. Ele é o pão da vida, ele é o grande eu sou. Quando ele se diz que ele é o pão da vida, ele faz a multiplicação dos pães. Ali 5.000 pessoas, né? Sem contar crianças e mulheres que não eram contadas, devia ter 15.000 pessoas ali mais ou menos, né? É gente demais. E o grande eu sou fala. Quando ele anda no mar, ele abre o mar, ele para a tempestade, só como fala, fica quieto. E a tempestade, ele ressuscita pessoas, ele tira demônio. O demônio, interessante que os demônios creram e tremem de Jesus, e tem pessoas até hoje em nossos dias que não crê que Jesus é Deus e não quer aceitar. Então, e nós temos muito tempo de vida, eles tiveram 3 anos e meio, hoje eu estou com 60 anos, mas graças a Deus eu aceitei. Tem igual assim como você fala, nós temos tanta literatura, tanto livro, a Bíblia, tantas histórias à nossa disposição. E o que eu vejo, eu numerei algumas coisas aqui, a gente vê a abundância, né, dos recursos de Deus, quando ele faz o milagre, as sobras que teve lá nessa multiplicação. E outra coisa, e o chamado. Deus quer que a gente termine a obra, né? Irmãos, nosso tempo terminou, então, que essas lições são textos difíceis, né? Que essas lições fiquem para a nossa vida. Um bom sábado. Sérgio, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, humildemente estivemos aqui
Estivemos tentando honrar e glorificar o teu santo nome. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Fique nesse restante de programação e sobre nossa vida te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, irmãos, e até próximo sábado, né?